Oi gente, esse é o primeiro vídeo da série David Jones. Aqui eu vou mostrar como eu modelei e como eu fiz os moldes e dar algumas dicas de ferramentas alternativas e algumas dicas para quem não sabe nada de modelagem. Vocês podem e devem adaptar e alterar de acordo com a realidade e a criatividade de vocês, porque existem 1000 formas de fazer, talvez umas mais pró que outras, mas isso não importa, o importante é o resultado final e se divertir no processo. Essa série vai ter mais outros 3 vídeos explicando como fazer as próteses, pintar e aplicar, e um vídeo de extras que vocês vão encontrar na caixa de descrição, nos iCards e no final desse tutorial junto com as fotos, como vocês já estão acostumados. Se você gosta do canal e desse tipo de tutorial e quer ver mais vídeos como esse, não esqueça de compartilhar, seja o canal, seja esse vídeo com um amigo, porque assim você vai ajudar o canal a crescer e eu vou poder me dedicar para ter sempre vídeos por aqui, beleza? Chega de blá blá blá, bora pro tutorial! Para começar, eu fiz a parte de modelagem usando plastilina. Para quem não sabe, plastilina é uma massa de modelar própria para quem trabalha com escultura profissionalmente. Ela é boa porque ela não seca e isso significa que você pode mudar e acrescentar coisas o tempo todo. E também você não precisa correr para terminar tudo no mesmo dia. O que pode acontecer é a plastilina ficar um pouco rígida por conta da temperatura ambiente, se estiver muito frio, mas aí se isso acontecer é só passar um pouco de secador de cabelo no quente, como eu fiz no início do vídeo, que ela vai amolecer e fica própria para uso. Como vocês podem ver, eu usei o Buzz-Cast que eu ensinei a fazer no iCard que vai aparecer, e isso foi muito bom porque a prótese final ficou com as dimensões do meu rosto. Mas se você não tiver um Facecast ou um Buzz-Cast como esse, você pode usar uma cabeça de manequim dessas que vocês encontram em lojas de artigo para loja e ou brechós e acho que no Mercado Livre também. Vocês não conseguem ver, mas eu tinha pelo menos umas 6 fotos do personagem em ângulos diferentes, rodando no computador como referência para modelar. Em resumo, eu modelei por partes para que as próteses ficassem em partes. Eu comecei a modelagem por blocos de volume, ou seja, eu defini primeiro onde ia ser mais alto, mais baixo, mais largo, mais estreito, mas tudo no bruto, eu não detalhei nada. Tenham cuidado de deixar as saídas para os tentáculos mais ou menos do comprimento do teu polegar, porque senão vai ser difícil de fazer as próteses depois e de tirar a plastilina quando o molde já estiver pronto. Depois que eu já tinha uma base desses volumes que eu queria, eu comecei a alisar a peça, primeiro com os dedos, em algumas partes com secador de cabelo, outras partes com álcool e ferramentas caseiras e estecas que eu tinha aqui. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mostrando todas as ferramentas que eu uso com mais calma. Depois de tudo liso, eu comecei a adicionar detalhes como veias, bolinhas, vincos e marcas de expressões, para então adicionar a textura pele que foi feita usando um clipe aberto, palito, tudo sobre um plástico para não marcar muito a plastilina. Para fazer o molde, eu deitei o Buzz-Cast numa mesa e comecei a construir uma barreira ao redor do modelo. Para isso, eu usei plastilina e alguns pedaços de uma persiana velha que eu tinha aqui. Eu também usei uma tira de persiana inteira para fazer essa segunda barreira externa e garantir que tudo ficasse no lugar. O ideal é que vocês já comecem com essa segunda barreira, mas como ia ficar muito difícil para gravar, eu decidi colocar depois.
Feita a barreira, use verniz spray em todo o modelo, senão vai ser muito difícil de tirar o gesso depois. Eu usei uma camada só porque eu tinha pouco, mas o ideal são 2 camadas. Na barreira e nas partes do facecast que estiverem expostas, você vai usar a vaselina sólida. Não passe vaselina no modelo, senão vai perder todos os detalhes e não vai ter adiantado de nada você ter feito eles. Eu comecei aplicando o gesso mais aguado para que entrasse em todos os detalhes, e então um gesso normal e por fim um gesso mais espesso, mas foi um atrás do outro, não pode esperar o gesso secar entre essas camadas. Deixa tudo pronto já e já vai aplicando. E tenha certeza que o gesso encostou no modelo todo, coloca o dedo, passa devagar para você também não alterar a modelagem, mas tenha certeza de que o gesso encostou em tudo. Eu usei alguns panos de algodão para ajudar na estrutura, assim ela fica mais resistente, mas isso não é obrigatório. Eu esperei uma noite para desenformar, para ter certeza de que o gesso estava bem seco. Com muita calma, ficou parecendo que eu fiz muita força, só que não. Levanta o Boschcast e retira o molde. Guarda toda a plastilina para ser reutilizada. Muito cuidado na hora de tirar a plastilina do molde, porque é gesso e qualquer movimento muito bruto feito contra o gesso vai marcar e com isso vai alterar o molde. Parece difícil, mas não é só ter cuidado. Com escova e pincel seco, tire todo o resíduo que ainda tiver da plastilina. Gente, ó, eu não fiz de propósito, mas o molde deu uma ilusão de ótica muito bacana nesse ângulo, né? Se alguma parte tiver ficado sem gesso ou tiver quebrado, você pode fazer enxertos com gesso usando um pincel e com muito cuidado e paciência. Agora é só repetir todo o processo, só que fazendo as laterais. O que eu faria diferente se eu fosse fazer de novo? É a parte do queixo. Como vocês podem ver, eu fiz o queixo separado da parte de cima, que a gente viu, que vocês viram anteriormente. Mas na hora da aplicação, vocês vão ver lá no vídeo 3 e 4, eu acabei juntando a parte de cima com a parte de baixo. Então, dica para quem for fazer é fazer a frente do rosto inteira, da testa até o queixo. E aí fazer as laterais separadas, como eu estou mostrando nessa parte. Ou seja, modelem como eu estou mostrando o queixo, mas ao invés de fazer junto com as laterais, façam junto com a modelagem anterior, que vocês vão economizar tempo, material e na hora de aplicar vai ser muito mais fácil e o acabamento vai ficar muito melhor. Dica sobre modelagem das laterais. Façam várias saídas de tentáculos, mas todas mais ou menos do mesmo tamanho. E tenham consciência de que vocês não vão colocar tentáculos em todas elas. Eu fiz várias para ter opções de composição na hora que eu fosse colocar os tentáculos e para adicionar volume nas laterais. De novo, na hora de modelar, não façam o queixo separado da frente do rosto, façam os dois juntos para ficar num molde só. Eu não consegui gravar um molde das laterais por motivos de acabar a bateria, mas foi exatamente a mesma coisa que eu já expliquei, a única diferença é que eu coloquei o Boschcast de lado. Pausem o vídeo para olhar as fotos com mais calma e sim, eu fiz um lado de cada vez. Faça os tentáculos depois que você já tiver os moldes anteriores prontos, porque a espessura da base do tentáculo tem que ser a mesma ou um pouquinho maior do que as bases de saída que você criou na frente e na lateral. Esse tentáculo que você vai criar vai abraçar as saídas que você criou. A explicação parece confusa, mas não é. Vai ficar tudo mais claro no vídeo 2 sobre como fazer as próteses, então não deixa de assistir. O tentáculo nada mais é do que um cone bem comprido e torcido, e eu aconselho que vocês façam 2 grandes e 2 médios, sendo um médio bem torcido e os outros 3 nem tanto. O processo é quase o mesmo, define o tamanho primeiro, depois alisa enquanto já vai colocando as curvas e torções e depois põe a textura.
Depois que o tentáculo estiver pronto, você vai criar uma ponta externa na base dele que vai servir para que o molde tenha um ponto de acesso, ou seja, um buraco por onde o material que a gente vai usar vai entrar no molde. Para isso, essa ponta extra tem que encostar na barragem criada com a plastilina. Faça a barragem com a própria plastilina ou com uma garrafa PET e depois de passar o verniz spray em todo o tentáculo e a vaselina nessa base que você criou e nas paredes da barragem, você vai preparar parte do gesso e despejar dentro da barragem. Quando esse gesso estiver quase seco, atenção, não pode esperar ele secar. Você vai colocar o tentáculo em cima. Aí você vai despejar o gesso até a metade do tentáculo. Mas atenção, não joga o gesso direto no tentáculo como eu fiz, joga nas laterais como aparece nas fotos. Faça bolinhas, estrelinhas, quadradinhos, triângulos, o que você quiser de plastilina que servirão de chaves para esse molde bipartido. E afunde metade deles no gesso ainda úmido e espere secar. Depois de seco, retire as chaves, ou seja, essas bolinhas que você criou, e aplique vaselina em todo o gesso, dando especial aos buraquinhos que ficaram das bolinhas e contornando o tentáculo. Não passe vaselina no tentáculo. Prepare o gesso e cubra tudo como indicado. Espere secar, retire a barragem, abra o molde com calma, retire toda a plastilina, limpe o molde com um pincel limpo e seco e está pronto para usar. Como eu disse, 3 ou 4 moldes desses já é suficiente, não precisa de mais. Definido o tamanho dos tentáculos, façam as ventosas. Eu decidi fazer poucos tentáculos e uma malha de ventosas, para que assim eu pudesse ter uma variedade de tipos de tentáculos muito maior. Para fazer essa malha, eu usei uma bandeja e espalhei plastilina para definir o tamanho que eu queria dessa malha. Então eu fiz diversas bolinhas considerando os tamanhos dos tentáculos e organizei essas bolinhas por tamanho em pares na base de plastilina. Depois eu fiz um buraco no centro de todas elas com cotonete e com cabeça de alfinete, dependendo do tamanho, e arrastei com as tecas laterais da ventosa para que elas ficassem bem fixas na base, e depois eu alisei com cotonete e achatei um pouco com o dedo. Existem muitas formas de fazer essa parte, mas essa foi a que eu achei mais rápida, com o melhor resultado. Depois de tudo pronto, aplique verniz spray no modelo e vaselina nas barragens e laterais. De novo, eu deixei para fazer as laterais depois por conta da filmagem, mas façam a barragem antes de colocar o gesso. Usem um pincel fino para ter certeza de que o gesso entrou em todos os espacinhos e batam de leve a bandeja contra a mesa só para subir as possíveis bolhas que se formaram. Chegamos ao fim dessa primeira parte, não esquece de avaliar o tutorial antes de clicar no próximo vídeo que vai aparecer no link em instantes. E também não esquece de se inscrever no canal se você ainda não tiver inscrito. Deixe um comentário aqui embaixo dizendo o que você achou, o que você faria diferente ou dê sugestões de próximos vídeos. Obrigada a todo mundo que acompanhou todo o processo lá pelo Instagram. Se você ainda não segue, o link vai ficar aqui na descrição junto com o link das outras redes sociais. E aproveita e clica aí no botão vermelho para se inscrever e receber as próximas atualizações do canal se você ainda não tiver inscrito. Vai lembrar que se você gosta do MIF ou gostou desse tutorial e quer ver mais vídeos como esse, você não pode esquecer de compartilhar seja esse canal, seja o vídeo com um amigo, porque assim você vai ajudar o canal a crescer e eu vou poder me dedicar para ter sempre vídeos por aqui, beleza? Vejo vocês em breve, um beijo e tchau!